Vamos, você assumiria o compromisso de ter um relacionamento tão profundo com o Senhor, de que você vai prestar atenção ao que está acontecendo dentro de você? E quando sentir que Deus está te convencendo a não fazer algo, então você não fará. Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Gálatas 1, versos do 1 ao 5. Paulo, apóstolo, não dos homens, nem por meio dos homens, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo sempre faz questão de apontar o fato de que ele não foi chamado pelos homens, ele não se chamou, mas foi chamado por Deus para fazer o que ele estava fazendo. E deixe-me te dizer, nós todos precisamos saber disso. O que quer que esteja fazendo, você precisa saber que é o que Deus quer que você faça. Não o que você quer fazer ou o que outra pessoa quer que você faça. Isso funciona no campo de trabalho também quanto na igreja. Se você se tornou, sei lá, um advogado porque seu pai queria que fosse um advogado e você nunca quis ser um advogado e odeia ser um advogado e você odiava a faculdade e você não tem alegria, você provavelmente não está fazendo o que realmente está em seu coração, você está fazendo o que outra pessoa quis que você fizesse. E os pais às vezes podem ser muito bons em tentar realizar os seus sonhos através de seus filhos. Ok. No 3 diz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eles se cumprimentavam de forma diferente naqueles dias. Graça e paz sejam com vocês, em nome do Senhor. E não, ei mano. E aí? Ei, beleza? Eles falavam coisas que faziam sentido. Então, Paulo saudou o povo com graça e paz seja com vocês, porque aqui está a questão. Você nunca pode ter paz se você não entender a graça. Você nunca terá paz se não entender a graça. E outro lado da graça, o extremo oposto, o errado, são as obras da carne. Agora, a Bíblia nos encoraja a trabalhar, mas ficar longe das obras. Você sabe o que são obras da carne? É a nossa energia tentando fazer o que só Deus pode. É por isso que eu gosto daquela caneca de café. Bom dia, aqui é Deus, vou lidar com seus problemas e não preciso da sua ajuda. Acho que ter uma dessas seria bom para você. Você poderia olhar para ela todas as manhãs e entender que o que precisa ser feito em sua vida só pode ser feito por Deus. Então, temos que ter cuidado com as obras da carne, porque as obras da carne, elas produzem uma única coisa, e é somente isso aqui, olha. Todas as vezes que você se sente frustrado, é porque está tentando fazer algo que você não pode fazer sozinho. Não importa se é apenas tentar abrir um pote de maionese. Já houve momentos em que o David estava sentado na sala ao lado. Agora eu não faço isso mais, fiquei esperta, mas se eu tivesse que abrir e eu não conseguisse abrir aquilo, eu batia no pote e dava tapinhas e eu fazia de tudo. Você fica frustrado e ficamos assim em muitas áreas da nossa vida, tão frustrados porque não podemos mudar a nós mesmos. Ouvimos uma mensagem sobre o poder das palavras e vamos para casa e dizemos: se Deus quiser, eu não vou dizer nada de errado hoje. Quantos sabem que podemos bolar um grande plano de santidade na cama? E até funciona até você se levantar e virar alguém.
É incrível como eu consigo ser santa até que as pessoas apareçam. Não é mesmo? E se você não entende a graça, se você não entende que nós não podemos fazer isso, é Deus quem faz. Ele quer que nós vivamos pela fé, que nós nos apoiemos nele, que nós confiemos nele para fazer em nós o que precisa ser feito. Eu amo que Davi orou: ó Deus, coloque um freio na minha boca para que eu não peque contra ti com a minha língua. Eu oro isso toda manhã. Porque não tem como eu ficar com a minha boca fechada e não ter problemas. Eu preciso de um milagre a cada 10 minutos. Para fazer isso. Amém? A Bíblia diz que nenhum homem pode domar a sua língua. Ou nem, sabe, você ir à igreja pode te enlouquecer se você não entender a graça. Porque tudo que você ouve vai fazer você sentir pior consigo mesmo do que sentia quando entrou lá, porque agora tem mais uma coisa que descobriu que está fazendo de errado, que você não sabe como fazer nada a respeito, mas você, vou tentar, Deus, vou tentar. Eu te digo, eu tentei até quase morrer, sabe, eu jejuei até não pesar quase nada, porque eu ia ser exatamente o que Deus queria que eu fosse. E Deus estava sentado lá rindo e dizendo: me avisa quando terminar. Me avise quando estiver pronto para alguma ajuda. Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Os justos viverão pela fé. Eis que a alma orgulhosa, ela é inflada. Abacuque 2:4. Ela não é reta dentro dele, mas o homem justo viverá pela fé. Não faça algo errado se a consciência pesar por fazê-lo. Eu ouvi esse. Por que sentar e ver algo na TV se você se sente condenado o tempo todo por estar assistindo? Mas é tão interessante. Eu entendo. Eu te entendo. Mas tem tantas vezes em que escolhemos fazer a coisa errada e nos sentimos tão mal com isso depois, sabe? Não vale a pena. Simplesmente não vale a pena. Amém? Hebreus 10:38. Mas o meu justo viverá pela fé. Gálatas 2:20, Paulo disse: fui crucificado com Cristo, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que vivo agora, eu vivo pela fé. Pela fé. 2 Coríntios 5:7, porque andamos pela fé e não por vista. Aqui está uma escritura que deve colocar um pouco de temor reverencial em nós. Romanos 14:23, tudo que não vem da fé é pecado. Bem, a menos que você possa reclamar pela fé, lembrando que reclamar é pecado, a menos que você possa fofocar pela fé. Vamos lá. Isso não é difícil, todos podemos entender isso. Há tantas coisas que fazemos que não podemos dizer que estamos fazendo pela fé, nem dizer que estamos fazendo com a aprovação de Deus. E essas são coisas que, se você realmente quer viver debaixo da graça, tem que cortá-las de sua vida, porque isso é o Espírito Santo guiando você. Viver pela graça significa ser guiado pelo Espírito Santo, não pela lei, mas pelo Espírito Santo. É seguir os sussurros do Espírito Santo. Vamos, você assumiria o compromisso de ter um relacionamento tão profundo com o Senhor, de que você vai prestar atenção ao que está acontecendo dentro de você? E quando sentir que Deus está te convencendo a não fazer algo, então você não fará. E somos salvos pela graça, mas Filipenses 2 diz: agora, trabalhe sua própria salvação com temor e tremor, não em sua própria força, mas sempre deixando
que Deus o ajude. O que significa trabalhar sua própria salvação? Isso não significa trabalhar para a salvação? Significa que a salvação é um dom, ela vem até você em seu espírito. Seu espírito é santificado, você é santificado, é justificado com Deus, tudo em seu espírito. Não poderia ficar melhor do que isso. É por isso que nós podemos dizer: eu sou a justiça de Deus em Cristo, eu sou o santo, eu sou santificado, porque vocês são todas essas coisas em seu espírito. Deus não poderia vir e viver em seu espírito se ele não limpasse totalmente o lugar primeiro. Estão comigo? Mas agora, pelo resto da vida, a função que nós temos é trabalhar com o Espírito Santo para deixar o que Deus nos deu, esse grande dom que Ele nos deu, deixar que isso seja trabalhado. Trabalhe a sua salvação. E você faz isso com temor e tremor, sabendo que Deus está falando sério. Quando foi a última vez que você ouviu um bom sermão sobre o temor reverencial de Deus? Eu não vejo mãos levantadas. E em Provérbios 1 diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Não é ter medo de Deus, não tenho medo que Ele me machuque. Se eu fizer algo errado, eu não tenho medo de ir para o inferno, não tenho medo de que Deus me castigue, sabe? Mas eu acredito que as promessas de Deus têm condições ligadas a elas. E acredito que eu vou colher o que eu plantar. E esta é uma lei bíblica. Então, sim, eu tenho medo de não fazer o que Deus me manda fazer. Porque eu não quero perder a melhor vida que Ele tem para mim aqui. Eu não tenho medo dele me machucar, mas eu tenho medo de perder o melhor dele para mim. O melhor exemplo prático que eu conheço para dar a você é: quando nossos filhos estavam crescendo, se David dissesse: você está de castigo por 2 semanas, eles ficavam de castigo por 2 semanas. Se eu dissesse isso, passava 3 dias e eu já estava farta de ficar com eles em casa o dia todo. Agora, está certo um homem castigar seus filhos por 2 semanas e sair para trabalhar todos os dias e te deixar em casa trancada com eles? Amém? Sabe, eu sentia pena deles. Eu acho que você aprendeu a lição, então vou deixá-los sair, sabe? Mas, quer saber? Eles me amavam. Mas eles tinham o temor reverencial do David. Quantos sabem o que eu quero dizer? E então, quando Deus diz algo, Ele está falando sério. Estão comigo? Ele sempre fala sério. Joyce, todos nós, ao longo da vida, temos pessoas diferentes e fases diferentes que colocam expectativas em nós. Temos que atender às expectativas, nós pensamos, Sim, dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos chefes, das nossas famílias, dos nossos cônjuges, certo. de muitas pessoas. Então, vamos falar hoje com muita franqueza sobre como é ter essas coisas sendo esperadas de você e como equilibramos tudo isso, o que realmente precisamos fazer, como honramos o que Deus quer e o que todo mundo está pedindo. A primeira coisa que eu diria é que cada pessoa precisa se conhecer e precisa saber o quanto ela pode fazer e ainda ser saudável e confortável e aproveitar a vida. E você não pode se comparar com outra pessoa, porque todos temos limitações diferentes. Mas é preciso honrar essas limitações e acho que a maioria de nós, provavelmente não todos, mas a maioria começa a pensar que tem que agradar a todos, especialmente se você tem algum tipo de insegurança, sabe? E todos nós queremos que as pessoas fiquem felizes conosco, sabe? Claro. Até... Não queremos Sim, decepcionar. mesmo que você não, mesmo que seja muito segura, você ainda quer que as pessoas gostem e estejam felizes com você. Mas eu amo o que o apóstolo Paulo disse, está em Gálatas 1:10. Ele disse: se eu estivesse tentando ser popular com as pessoas,
eu não seria agora um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E assim, Satanás, nosso inimigo, definitivamente trabalhará através das pessoas. Elas nem saberão disso, mas ele vai trabalhar através das pessoas para tentar mantê-lo fora da vontade de Deus, tentar pôr pressão em você. E nós temos que entender que nossa primeira responsabilidade é agradar a Deus. Esse é um ótimo ponto, porque não é que as pessoas sejam ruins. Não. Muitas vezes eles querem o que eles acham que é melhor para você. Certo. Mas ainda pode ser algo que nos joga fora dos trilhos do que Deus quer para nós. As pessoas às vezes querem o melhor para você, mas honestamente a maioria das pessoas só querem o que elas querem. Querem o melhor para eles também. Sim, sabe? E é tão impressionante as coisas que vejo as pessoas querendo que eu faça. E é realmente interessante porque elas querem em 2 dias, ou você consegue isso para mim em 24 horas. É como se elas pensassem que você fica sentado esperando que elas liguem e te deem algo para fazer. E eu costumava tentar fazer tudo, porque eu queria que todos ficassem felizes comigo. E eu percebi, espere, porque eles começam com: você pode me fazer um favor? E devemos fazer favores para as pessoas, nós devemos ser generosos e fazer as coisas para as pessoas, mas nós temos que entender que eu ainda tinha a responsabilidade de fazer tudo o que precisava ser feito para manter o ministério na direção certa, o que era muito para mim. E assim, se eu fosse fazer favores para todo mundo, então eu ainda tinha todas aquelas outras coisas que precisava fazer para Deus. E a conclusão é que eu tive que chegar ao ponto, e acho que todo mundo tem, onde você seguirá a liderança do Espírito. E quantas vezes nosso coração diz não e a nossa boca diz sim? Esse é um ótimo ponto. Eu tenho um ótimo exemplo disso. Quando eu estava terminando o ensino médio, eu já sabia há um bom tempo que eu queria entrar na televisão, eu queria estudar jornalismo e radiodifusão. E meus conselheiros, professores e pessoas na escola, não a minha família, mas muitas pessoas na escola ficavam dizendo: não há futuro nisso. Não há futuro? Não há futuro. Não há futuro na TV? Não. E como eu tinha boas notas em ciências e matemática, eu tinha que entrar na área médica ou, sabe, alguma coisa ciência. Certo. E assim, eu entrei. Eu pensava: eu não quero decepcionar todo mundo. Então você começa a fazer todas essas perguntas. Bem, se Deus colocar isso em mim, aí você fica confuso quando começa a absorver tudo isso. E assim, eu fui pra faculdade e iria me formar nisso. E não foi nem um mês antes de eu mudar de curso, só porque aquilo era uma coisa tão forte em mim que, quanto mais eu orava e começava a fazer isso, eu sabia que era outra coisa que eu deveria estar fazendo, mesmo que outras pessoas não vissem isso por mim. Sim. Se você não seguir seu coração e aquilo que Deus põe em seu coração, você não vai ser feliz. Sim. Eu tenho um forte sentimento de que temos pessoas nos assistindo que não estão felizes. Isso é porque estão tentando manter todos ao redor felizes e não estão fazendo as coisas que estão em seus corações. Sim. E assim, sabe, poderíamos fazer uma série de 20 partes sobre isso, mas o que Deus espera de nós é se vamos atender às expectativas de Deus em vez das expectativas das pessoas. Se essa é a nossa prioridade. E essa é a nossa prioridade. O que Deus espera de nós. Em João capítulo 6, as pessoas que estavam ouvindo Jesus disseram a ele: o que devemos fazer para agradar a Deus? O que ele exige de nós? E Jesus disse: vocês devem crer naquele que ele enviou. E se eu estivesse lá, com certeza eu diria: e o que mais? Sabe? Me dê o resto da lista. Dê-me o resto da lista. E essa é a questão. Deus quer que nós creiamos. E, se acreditarmos, obedeceremos. No Antigo Testamento diz que Moisés, sabe, ele foi instruído a bater na rocha e a água sairia. E ele ficou furioso e bateu na rocha 2 vezes. E a Bíblia diz que Deus disse a ele: você não acreditou em mim. E eu pensei: bem, espera um minuto, ele não obedeceu. Mas ele não acreditou, por isso não obedeceu.
Ele não acreditou que o que Deus disse, bata uma vez, era tão importante, ou Sim. o que quer que fosse. Assim ele fez o que sentiu vontade de fazer, ficou bravo e bateu nela 2 vezes. Estava bravo com as pessoas que estavam resmungando. Certo. E eles não foram autorizados a entrar no descanso de Deus porque eles não creram. E é muito difícil para os cristãos acreditarem que isso é tudo que Deus exige que creiamos. Mas, se você realmente crê, se realmente acredito na palavra de Deus, e eu realmente acredito que Jesus é o Verbo encarnado, se realmente acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, então eu farei o que ela diz. Uhum. Então acho que a primeira coisa que temos que resolver é: será que realmente cremos? Sim. Será que realmente acreditamos? Eu disse a alguém outro dia, nós estávamos falando de alguém que estava com muito medo de morrer, e eu disse: se você realmente acredita no céu, se realmente acredita no céu, por que você não gostaria de ir para lá? E assim, quando nós choramos pelas pessoas que morrem, não estamos realmente de luto por elas, estamos de luto por nós. Isso é normal, isso é natural, isso é bom, não há nada de errado. Uhum. Mas fomos nós que tivemos a perda. Eles estão no lugar melhor. O cristianismo não começa com o fazer, começa com o fez. Ele é tudo sobre o que Jesus já fez. Uau, sim. E acreditar nisso. E confiar, se acreditarmos nisso, Ele vai nos dar forças para fazer tudo o que Ele nos pediu para fazer. Então isso tira muita pressão. Quer dizer, muito disso de Deus, o que o Senhor quer que eu faça, o que quer de mim, Certo. como eu posso te agradar e como não te perder, porque, Certo. sabe, eu passei por isso em diferentes momentos da minha vida. Eu não quero perder algo que Deus Sim. quer que eu faça. Mas se isso é realmente tão simples, não simples de fazer, mas simples de ver um caminho. E se eu E puder realmente- acreditar, o resto virá. Sim. Sabe, é até muito simples de fazer se você não tentar por conta própria. Ah, sim, esse é um bom ponto. Se você se apoiar em Deus, porque Ele não vai te dizer para fazer nenhuma coisa que antes de tudo seja impossível. Ele não vai te pedir para fazer coisas que te deixarão infeliz. E Ele promete nos ajudar. Eu posso fazer todas as coisas em Cristo, que é a minha força. Somos nós que dificultamos o cristianismo. Agora, obviamente, você tem que ser determinado, tem que estar disposto a não desistir, passar por coisas que não são fáceis. Mas eu acabei de escrever um livro, e não vou falar muito disso, mas é sobre encontrar a vontade de Deus para a sua vida. E, cara, as pessoas lutam muito, muito com isso. O que Deus quer que eu faça? O que Deus quer que eu faça? Eu acho que tem 2 coisas que temos que observar. Qual é a vontade de Deus para a minha vida no geral? Isso será o mesmo para todos nós. Em outras palavras, Ele quer que sejamos gratos. Ele quer que todos perdoemos nossos inimigos. A Bíblia diz: sirvam ao Senhor com alegria. Então, há tantas coisas que isso é Deus quer que necessário. todos façamos. Eu acho que muitas pessoas estão procurando por algo específico que Deus quer que elas façam, mas elas não estão prestando atenção nas coisas gerais que Sim, Deus quer que sim. todos façam. E eu acredito. Sabe, eu não acredito nesse encontrar a vontade de Deus. Nem acho que isso seja algo do qual temos que ir atrás. Acho que se você quiser fazer a vontade de Deus e disser a Ele: eu estou disponível, quero fazer a sua vontade, se você me mostrar o que fazer, eu farei. Deixe-me dizer, quando Deus quer te dizer algo, Ele tem muitas maneiras de se certificar de que você vai ouvir. Uhum. A questão é, será que eu tenho o coração aberto? Estou disposto a fazer o que quer que Deus me peça para fazer? Sim. Ou eu quero que Deus me diga só o que eu quero ouvir? Sim. Sobre todas essas expectativas que surgem em nosso caminho ao longo da vida, se pudermos filtrá-las e dizer o que Deus, qual é a minha questão, o que Deus espera de mim. Certo. E isso nos libera de algumas dessas outras expectativas, porque nós ainda vamos andar em amor e tratar essas pessoas com Isso. respeito como deveríamos. Mas sendo capazes de ver que crer é a coisa principal. Certo. E
E isso tira um peso enorme das costas. Em Romanos 15:13 diz: a alegria e a paz se encontram no crer. Então, quando você perde sua paz, perde sua alegria. Sim. Uma das primeiras perguntas a se fazer é: eu me permiti entrar na dúvida, entrar na incredulidade? Eu estou pensando demais, eu estou me esforçando demais para entender algumas coisas. Sabe, Deus quer que nós sigamos a paz. E assim, se nós fizermos isso, teremos que dizer muitos nãos para as pessoas, mas vou te dizer, se elas realmente te amam, e você diz a elas: eu não creio que isso seja o certo para mim, eu tenho muitas coisas para fazer agora. Se quero manter minha paz, preciso dizer não. Elas vão encorajá-lo a seguir o seu coração. Só quando as pessoas só querem que você faça o que elas querem que você faça, é que elas vão se ofender se você não fizer o que elas querem. Sim. Há muita libertação de pessoas acontecendo agora, eu acho. Amém. Sim, obrigada pela sua ajuda.